Olá, muito boa noite a todos e todas que já acompanham o nosso podcast do jornalismo da Unicecal. Eu sou o acadêmico de jornalismo João Maciel. Ao meu lado está aqui a minha colega Letícia Antunes. Boa noite, Letícia. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham nesta tarde de segunda-feira. E hoje nós vamos estar falando sobre o projeto de lei 2630 de 2020, também conhecido como PL das Fake News. Ele que debate a regulação das plataformas digitais e coloca em disputa interesses de diferentes grupos políticos e setores da nossa sociedade. De um lado, há quem defenda que a proposta visa controlar conteúdos que contenham notícias falsas. Por outro lado, há também aqueles que acreditam que se trata de uma censura e fim da liberdade de expressão. Ele é autoria do senador Alessandro Vieira e tem como relator o deputado federal Orlando Silva. É o projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E para falar sobre esse projeto, nós convidamos o presidente dos sindicatos dos jornalistas do Paraná, Célio Martins. Muito boa noite, Célio, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Letícia. Boa noite, João. Muito boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Hoje em dia, como que tipo de plataforma que as pessoas estão tendo acesso? Com certeza. E já para a gente poder iniciar, né, o nosso bate-papo, eu gostaria já de perguntar sobre por que esse projeto de lei é denominado, né, o projeto de lei das fake news e qual é o objetivo principal dele. Esse projeto 2630, ele trata da regulamentação da internet. Que vem ocorrendo no mundo todo, tem vários países que já adotaram medidas desse tipo e vários outros que estão em discussão. Por quê? Porque a internet é um mundo novo, né? Antes nós tínhamos o controle da TV, o que pode ser. A televisão, por exemplo, tinha até faixas etárias, né? O cinema também, faixas etárias, toda uma regulamentação, rádio, jornais, etc. A internet, esse mundo novo, surgiu um mundo de uma terra de ninguém. Todo mundo dá tiro para tudo quanto é lado, cometem crimes e coisas boas. Fundamental para a humanidade atual. Mas aí surgiu essa necessidade de regulamentação. E esse PL vai nesse sentido. Só que, no meio do caminho, ele foi aprovado no Senado, o projeto já passou pelo Senado, da Câmara, mas no meio do caminho ocorreram uma série de coisas ali que levaram a questionamentos e dificuldades que já eram previstas, mesmo que ele não tivesse, mesmo que não tivesse alterações, já eram previstas dificuldades na Câmara, porque a composição política da Câmara é muito diferente do Senado, a composição de forças Então, basicamente é isso. É a regulamentação, né, para garantir a informação segura, né, eliminar crimes, a proteção da privacidade, das crianças, menores, uma série de medidas que a gente só que entraram outros que oportunamente acharem problema, entender, pode falar no ponto. E olha, dentro né, os diversos tópicos que o projeto de lei ele trata, tem algum que o senhor não concorda, acha que deveria ser retirado? Então, nós defendemos desde o início que a questão da remuneração de jornalismo e dos jornalistas fosse tratado, né, de um outro jeito. Esse é um dos pontos que foram acrescentados depois. O projeto que foi aprovado no Senado não
criava a remuneração do jornalista. O que é a remuneração do jornalista? A internet tirou a publicidade dos jornais, das TVs, rádios, né, e o jornalismo de qualidade ficou sem recursos. Agora, introduziram isso num PL que trata de fake news. E isso dificulta muito. Um outro ponto é que esse artigo que foi introduzido no PL da remuneração do jornalista, ele só fala de emprego, só pessoas jurídicas. Não fala de pessoas que somos nós, jornalistas, que produzimos conteúdo. O nome da coisa, vamos dizer assim, é remuneração por conteúdo jornalístico usado pelas plataformas de dados. Conteúdo jornalístico esse está nas empresas, foi produzido pelas empresas de mídia. Então, foi produzido, vamos colocar nome no Brasil. Aí foi produzido pela Folha de São Paulo, o Globo, a TV Globo, a TV Record, o SBT, a Receita do Povo aqui, a SBC, a RIC, né? A Massa. É a remuneração por esse conteúdo. Ora, mas quem produz esse conteúdo? As empresas, sim, elas têm esse conteúdo e veiculam as plataformas do livro. Porque quando você pega um livro da RTC e joga no Facebook, o Facebook está ganhando dinheiro com isso. Se você joga no LinkedIn, né, está ganhando dinheiro com isso. Então, quando você entra no Google e você digita um livro, uma notícia, seja qual mídia for, o Google está ganhando dinheiro com isso. Então, o que está fazendo no mundo inteiro é fazer com que as big-techs, as plataformas, ganhem muito dinheiro com isso, o jornalismo produzido pelos outros pague por isso. Mas nós estamos dizendo assim, ok, nós concordamos com isso, isso deve ocorrer. Mas os jornalistas precisam ter participação nisso. Entendeu? Entendi. Aí, hoje nós tivemos reuniões, várias reuniões. A situação está bastante complexa lá em Brasília. E daí eu também poderei, eu não sei qual a necessidade de vocês de questionamento, dúvidas, mas eu também poderei falar sobre essas questões que se desdobraram sexta-feira até hoje em Brasília. Acho que dá até para o senhor comentar a respeito, né, como que ele se encontra agora atualmente, o projeto, se o senhor acredita que ele vai avançar, vai ser aprovado com facilidade ou dificuldade, né, como que está atualmente? Então, exatamente isso que eu tinha concluído na minha parte. E sexta-feira, tá? Quer dizer, não mudou, não está fato consumado, mas desenha um cenário de mudança total. O que é isso? Se discutiu em Brasília entre líderes, depois está negativo no plenário, o projeto ia ser votado em plenário, os defensores do projeto perceberam que não iria ser aprovado, pegaram e retiraram. Essa é uma estratégia normal, né? É tipo um jogo, né? Ou você ataca ou você se defende. Retiraram o projeto. Por quê? Porque tinha dificuldade de aprovação. Contra o código, regulamentar e tal. Tinha dificuldade. Bom, depois disso, os líderes entraram em votações em conversas suficientes e foi estudada a possibilidade de desmembrar, de tirar esse artigo da remuneração jornalística e tirar também o artigo do direito autoral dos artistas, que é outro artigo, eu não comentei, é outro artigo que entrou no meio do caminho. O projeto era só fake news, combate às fake news, a desinformação, né, na internet. Tirar esses dois artigos, que é o 31 e 32, 31 dos artistas e 32 do jornalismo. Tirar esses dois artigos e colocar
um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, da deputada Jandira Pegari, do André, colocar nesse projeto dela. Esse projeto dela era um projeto só sobre direito autoral. Então, daí muda tudo. Você imagina, você vai tirar o artigo que trata do direito autoral de artistas, né? A veiculação nas plataformas, tal, de vídeo, música, filmes, essas coisas, e tirar a remuneração jornalística, conteúdo jornalístico, e colocar para esse projeto. E daí, o projeto do fake news, o 2630, fica somente fake news. Esse outro projeto é o 2370, da deputada Jandira. Obrigado. Então, hoje é esse o desenho. A gente não sabe, porque ainda não foi formalizado. A gente não sabe se vai ficar no 2630 ou se vai passar para o 2370, que é um projeto de direito autoral de uma outra autora, de um outro relator. Sai hoje é o Orlando Silva, 2630, você leu aí, né, João? Sim. E sai e vai para a mão do Elmar. Elmar é um deputado da Bahia, do União Brasil. Sairia e iria para a mão dele. É essa situação hoje que a gente está nesse meio, né? Passamos o dia em discussão, agora, neste momento, não sei se está ainda, eu acho que está ainda, a presidente da FENAGE, né? Eu sou vice-presidente, a presidente da FENAGE e o secretário da FENAGE estão reunidos com o Orlando lá em Brasília, estavam ao vivo, inclusive, no canal do Luiz Nassif. Para todas essas conversações. E, na sua opinião, a PL das fake news, ela pode ser um exemplo para outros países que também enfrentam problemas, né, com essa disseminação de notícias falsas na internet? Você acha que ela pode acabar influenciando outros países, né, se tornando como um exemplo? Então, Letícia, a Europa está mais avançada nisso. Eles já têm regulamentação em grande parte dos países. Isso já está muito avançado. Na América do Sul, especialmente, América Latina, como um todo, né? América Central também, isso está, vamos dizer assim, está nascendo agora. Está engatinhando ainda. Está engatinhando, exatamente. E a previsão é que, se essa lei for aprovada no Brasil, aí sim, respondendo a sua pergunta, ela vai desencadear um movimento na América Latina toda, porque o Brasil é um país grande, né? Um país influente, certamente virão, né, acompanhando essa lei do Brasil, virão projetos de lei nos parlamentos, nos congressos, aí de vários países. Vai abrir um leque, vamos dizer assim, então. Sim, claro, é uma abertura para a gente avançar nesse negócio de limpar a internet, né? É claro, tem que ter o cuidado. A liberdade de expressão, nós jornalistas, vocês futuramente jornalistas, a defesa nossa é assim, radical pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa. Nós temos o direito de falar aquilo que a gente pensa, porque nós falamos com base em fatos. Então, nós estamos comentando aqui, a gente está dando uma opinião, mas a gente se baseia em fato. É muito diferente da pessoa que não é jornalista. A pessoa jornalista vai lá e diz qualquer coisa, o que ele pensa. Nós não. Nós fazemos o jornalismo opinativo também, mas o jornalismo opinativo, ele não é uma opinião barata, útil. É uma opinião muito baseada em fatos, como nós estamos comentando aqui. Você me pediu opinião, né? Isso é opinião. Se você acha que vai abranger, a gente se embasou todo, mostrou que na Europa já ocorreu, que aqui está engatinhando, como você disse, e que, pela influência do Brasil, certamente essa coisa vai deslanchar. E olha, Célio, na sua visão, o senhor acha que as grandes empresas, como por exemplo as Big Techs, né, que a gente vê que um dos focos realmente desse PL das fake news são as Big Techs, elas contribuem para essa disseminação de notícias falsas ou isso é particularmente dos usuários? Você acha assim que as Big Techs elas têm essa influência, acabam colaborando, vamos dizer assim, né,
com essa disseminação ou é apenas algo assim dos usuários delas? Opinião com base em fatos, né? Eu fui buscar, nos últimos dias, as posições oficiais das empresas. Se você pega a posição oficial do Google, por exemplo, que é a maior de todas sobre fake news, você vai ver lá, eles abrem um artigo que fizeram faz uma semana, dizendo que concorda com a proposta de combater irregularidades, crimes na internet, fake news, a desinformação. O que tem sido verificado, às vezes, é um pouco uma frouxidão. A frouxidão. Pelo que eu li, pelas pessoas que eu tenho conversado, eu não vejo assim uma intenção das big techs de favorecer fake news. Ah, não, mas fake news geram muito links e isso dá... Não, eu não vejo isso. É que a fiscalização disso, né, vamos usar esse termo fiscalização, mas não é o correto, né, para hoje em dia esse mundo tecnológico. Mas vamos dizer assim, para eles manterem um radar rigoroso em cima dessas questões de crimes, de desinformação, requer investimento. E daí entra numa questão empresarial, às vezes. Você precisa colocar muitos recursos em si. Então, quando eu usei o termo frouxidão, é nesse sentido. E uma lei força eles porque tem multas pesadíssimas. Por isso que é importante a lei. Agora, por outro lado, a resistência em remunerar o jornalismo, aí sim, eles são contra essa forma que a gente está propondo de remunerar o jornalismo. Eles querem fazer do jeito deles, ir lá com as empresas. No Brasil, o Google tem 150 empresas jornalistas que eles têm acordo hoje. Eles já têm acordo, já tem empresa que recebe alguns recursos. Mas é assim, são valores que não condiz com aquilo que eles lucram e são valores... E é uma situação, é uma situação que não é aquela que a gente vê como a ideal, o ideal para a democracia, né? Que fortaleça a democracia, que fortaleça a comunicação, que fortaleça o jornalismo de qualidade. Essa é uma questão que está na mesa. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que se a gente conseguir tratar com as big techs essa questão da remuneração jornalística e dos direitos autorais dos artistas, eu acho que o projeto da fake news, com alguns ajustes, tem maior facilidade de passar. E acaso, né, seja aprovado, então, a PL das fake news, ela pode ser eficaz na disseminação, então, durante as eleições e notícias falsas durante as eleições? Você acha que vai ser eficaz, assim? Em relação à internet, né, principalmente hoje que a gente fala, né, como você disse, né, hoje é muito link, é muita matéria, é muita desinformação. E você acha que ela vai ser eficaz em relação às eleições? Tudo vai depender, né, da regulamentação que vier depois dentro, né, pós-aprovação, aprova o projeto e tem uma regulamentação. Essa regulamentação, ela, vamos dizer, ela detalha, né? Detalha. O projeto é como assim, a grosso modo, né? Talvez o exemplo não seja. A gente tem uma Constituição, tem lá um artigo da Constituição, depois é feita toda uma regulamentação desse artigo para detalhar como é que vai ser feito. Então, vai depender dessa regulamentação. E, claro, em cada eleição vai depender muito das normas relacionadas à comunicação digital adotadas pela Justiça Eleitoral. Porque não vai resolver muito a gente ter uma legislação, vamos dizer assim, perfeita, né, do ponto de vista para evitar estrago nas eleições, e estraga mesmo, causa danos muito graves, se não tivermos porque cada eleição é uma história, né? É um cenário.
Claro, deve ter aquelas regras permanentes, mas em cada eleição, a Justiça Eleitoral deverá fazer uma análise, qual é a situação desse ecossistema digital, né, de informação digital, e baixar normas bem precisas, pontuais, para impedir isso e controlar isso. Então, tudo depende, então, hoje do cenário nacional, vamos dizer assim. Vai depender de como estará para que se tenha, assim, um posicionamento mais concreto, se vai ter, né, novas regras. Como você disse, né, elas são mantidas, as antigas, né, que eu acho que são padronizadas e conforme cada eleição, então, eles implementam, né, novas regras. Aí, a partir daí que talvez teremos ali uma resposta, caso seja, então, de fato, implementado. Entendi. Porque a política é muito dinâmica, né? De repente você tem assim, coligação, pode coligação, não pode coligação, conforme se desenha uma eleição, a justiça tem que ser muito hábil, né? Atacar as questões pontuais diretamente, ser bastante objetiva, e daí eu tenho, na minha visão, a gente conseguirá muito sucesso, porque em qualquer questão, seja nas eleições, seja no cotidiano, na economia, na política, no esporte, qualquer área que a desinformação aumenta, os maiores prejudicados somos nós, jornalistas, porque a gente perde terreno. O senhor poderia elencar alguns exemplos de conteúdos legais que o projeto fala? 1, 2, 3 exemplos, assim, por exemplo? Né? Se o senhor poderia elencar para a gente, né, alguns exemplos de conteúdos ilegais que o projeto fala, que podem ser, no caso, né, com o projeto sendo aprovado, pode ser multado, pode ter as penalizações. Por exemplo, um caso como esse que ocorreu da creche de Santa Catarina, né? Havia ali, circulou ali, né, que a pessoa envolvida tinha alguma informação ali complicada nas redes sociais. Hoje, uma das reclamações é isso. Hoje é demorado, que é aquilo que eu falei, né? Não tem uma agilidade suficiente às vezes. Eu não acho que é desleixo. Que é desleixo não, que é vista grossa. Mas é demorado. Então, uma das coisas que se coloca é assim: fez a denúncia, qualquer pessoa fez a denúncia, a plataforma tem que fazer essa checagem muito rápida. Tem que fazer essa checagem muito rápida. Detectou um indício de terrorismo, né? Tem que verificar muito rápido e fazer as notificações para os órgãos competentes para tomar medidas. A informação mentirosa também, né? A pessoa publicou a informação lá que é inverídica. Não é só a informação, vamos dizer, mal intencionada, aquele que pregava que vacina faz mal, né? Mas tem também uma informação, às vezes, uma informação que parece verdadeira, mas no meio dela tem dados ali que não são factuais, não, são mentira mesmo, né? Então, isso, qualquer um que verificar e apresentar junto às Big Techs, elas terão que tomar medidas muito rápidas, urgentes, para que isso não se propague. E daí, sim, prever multas pesadas, se não tomar medidas. Se ficar comprovado que foi notificado, foi verificado. Tá. E me diz uma coisa, assim, na sua opinião, vamos colocar como opinião agora. Qual que é o papel da sociedade civil no combate das fake news? E como que a PL ela pode ajudar nesse sentido? Então, um dos papéis da sociedade civil são muitos, né? Nossa, a sociedade, eu acho que a sociedade está devendo um pouco nesse sentido, porque é assim, nós deveríamos, primeiro ponto, do cidadão, né, cidadã comum, percebeu fake news, tem que denunciar.
tem que denunciar, tem que alertar. Todos os canais possíveis. Né? Segundo ponto, também do ponto de vista pessoal, né? O usuário pessoal, que é o que mais pega, eu acho até. Você não compartilhar fake news. Você checar a informação. Cidadão comum, eu não sou jornalista, eu não sou nada, né? É um cidadão comum. Mas olha, gente, verifica. Hoje tem canais de verificação de notícia. Você pode ler uma notícia, a notícia que você recebeu lá na rede social, você pode entrar na internet e ver isso. Essa notícia, se ela for verdadeira, ela estará nos veículos confiáveis de comunicação, estará nos jornais, estará no site das TVs. Tem sites também, hoje em dia, que é só digital, né? A nova mídia que surgiu, que não veio do impresso, não veio de TV nem nada, mas que são sites confiáveis. Você pega exemplos aí, Poder 360, Congresso em Foco, e daí por diante vai. Então, a Gazeta do Povo aqui, que virou só digital, tem confiabilidade. Né? Pode ter, algum desses veículos pode ter o seu viés político, né? Em determinadas questões, mas esses veículos procuram eliminar a divulgação de mentiras, de desinformação. Então, esse é o ponto do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista da sociedade civil organizada, nós precisamos que outras entidades entrem, porque como é que a gente está? A gente está numa luta assim, tem as entidades representativas dos jornalistas, todas estão nessa luta de combate à desinformação, à fake news, ao crime na internet. Né? É a FENAGE, sindicatos como o nosso aqui, a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo, a ABI, que está lá junto com a presidente nossa da FENAGE lá em Brasília neste momento, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Todas essas entidades estão unidas. Né? A Federação Internacional dos Jornalistas, da FIJ. Mas outras entidades nem tanto. E algumas nem um pouco. Né? Então precisamos. Vamos as entidades patronais, a Associação Nacional dos Jornais, a ABET, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a OAB. A OAB é fundamental, a OAB precisa encampar também, né, todas as sociedades, associações de professores, as universidades, né, as faculdades que vocês estão, como nós estamos aqui agora discutindo, alunos, estudantes, né, essa é a parte da sociedade civil organizada que eu acho que está devendo para responder. Eu acho que tem muito mais, viu, Letícia? Mas só para responder rapidamente, senão vai ficar... Vou nomear aqui quem está devendo. Vai longe. Por conta do tempo, né? Mas tem uma pergunta assim que eu não poderia deixar de fazer, né? Que estudando, analisando o projeto, algo me chamou a atenção, que, né, pelo que eu entendi, ele deixou de certa forma uma brecha, vamos dizer assim, para os políticos. Né, porque pelo que eu consegui entender ali, lendo, estudando o projeto, devido à imunidade parlamentar, os políticos, como por exemplo os estaduais, deputados estaduais, federais, né, senadores, não terão ali, não serão penalizados, né, por suas opiniões, discursos. Então, tipo, o cidadão comum, vamos dizer assim, né, trabalhador, estudante, enfim, quem fizer algo ali vai ser penalizado, mas um político não. E me chamou a atenção justamente porque sempre aparece na mídia a questão dos políticos, né? Temos muitos nomes aí, tanto da esquerda, direita, enfim, políticos grandes, né? Renomados aí que já perderam contas, que já sofreram isso ou aquilo, mas nesse projeto justamente eles estão, digamos assim, excluídos, né, da penalização. O que o senhor diz a respeito disso? Esse, João, é um dos pontos que eu vejo, na minha opinião, como delicados do projeto. Esse é um ponto específico da fake news, né? Não tem nada a ver lá com a remuneração dos jornalistas, dos artistas, nem nada. Mas ele está relacionado exatamente à fake news e ele é problemático. Por quê? A Constituição diz mesmo que o parlamentar, né, ele tem a imunidade. O deputado estadual, o vereador, o deputado federal, o senador, ele tem a imunidade parlamentar. Mas existe uma discussão aí muito mais de fundo, que é assim,
ok, você tem imunidade parlamentar, na tribuna especialmente, para falar o que você quiser. Mas esse você quiser é perigoso. Você imagina um parlamentar chegar numa tribuna, seja a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, onde for, Câmara Federal, e defender o nazismo. Isso é crime. Então, essa imunidade parlamentar, ela vai até onde não é um crime. Se é um crime previsto em lei, está no Código Penal, está no Código Civil, não pode avançar aí. Então, me parece que essa parte talvez precisa ser discutido. E talvez esse ponto seja um dos principais que uniram tanto esquerda como direita e centro. Teve gente de direita, de centro e de esquerda que questionou e estão questionando esse ponto. Né? Então, me parece que agora que vai entrar uma nova fase de discussão, de ajuste do projeto, o Orlando está debruçado sobre isso, esse é um dos pontos que vai ter que estudar muito para que você garanta que mesmo o parlamentar, em qualquer instância, municipal, estadual, federal, não tenha a liberdade de cometer crimes, né? Crimes de informação, mas garanta a ele aquilo que está na Constituição. O que está na Constituição, tem que ser respeitado. Então é isso, gostaríamos de agradecer, né, a sua participação, a sua disponibilidade, né, e nos atender. Poderia... Pode. Não, eu gostaria só, antes de encerrar, de acrescentar nesse espaço, que assim, tudo isso que nós falamos é importante, e o debate é importante, não que eu, você, esteja... Cada um tem um pedaço de razão, tem questões que precisam ser resolvidas. Mas uma coisa importante é assim, para nós, jornalistas, para a comunicação brasileira de interesse público, né, para a informação segura, ética, que é o que favorece a sociedade, favorece a democracia, nós precisamos também resolver uma questão dos jornalistas, que é o diploma de jornalista que o Supremo Tribunal Federal nos tirou. Durante quase 50 anos, o jornalismo avançou no país, o jornalismo se profissionalizou. Criamos faculdades e universidades no Brasil inteiro, são milhares de estudantes estudando jornalismo, se capacitando, e o STF, de uma forma equivocada, nos tirou isso. Eu acho que, se a gente resolver também, num espaço curto de tempo, essa questão do diploma de jornalista, ajuda muito essa questão da fake news. Mas está falando de diploma de jornalista, não tem nada a ver com fake news. Não, tem tudo a ver. No momento em que você estabelece que jornalista tem que ter diploma, você está fortalecendo a informação segura, ética, né? E enfraquecendo a fake news, o pseudo-jornalista, o malandro da informação. Com certeza. Concordamos com toda certeza. Esse é um ponto mesmo. Eu acho que é ser discutido realmente a respeito da diplomação, né? É isso que você falou, é a pessoa ser diplomada, a pessoa ter propriedade sobre aquilo que ela está escrevendo, né? Responsabilidade sobre aquilo que ela está escrevendo, né? Ter o profissionalismo, o aperfeiçoamento, né? Eu acho que isso sim é um ponto a ser discutido e com certeza ele iria, de alguma forma, ajudar, né? A caminhar junto, né? Com esse projeto aí que está em andamento. Então é isso, né? Oi, pode. Não, é isso. É isso. Gostaríamos de agradecer, né, a presença do Célio Martins, ele que é o presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do nosso estado, do estado do Paraná, pela sua disponibilidade e participação, está aqui trazendo muito conhecimento, né, a respeito hoje, né, do assunto do PL das fake news. Assim, nós agradecemos também a audiência de todos e todas que nos acompanharam até o presente momento. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar aqui e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Esse é o Jornalismo da Unicecal. Boa noite.